Olá, o pessoal está entrando, o Corotel acabou de entrar, doutora Mariela, minha convidada do dia, esperando só ela dar a solicitação, já deu, vamos lá, um minutinho só, pera aí, cadê? Olá, olá, Alexandre. Olá, doutora Mariela, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para a gente poder falar Imagina, desse assunto que é tão importante, viu? o prazer é meu. Para quem não conhece, a doutora Mariela, ela é médica do CUR, do Corotel, lá de Gramado, que é um hotel, spa e centro de longevidade que eu sou apaixonado. No final, eu falo um pouquinho dele, tá bom? E vamos lá, doutora Mariela. Nessa pandemia agora, que está todo mundo desesperado em casa, sem saber o Uhum. que fazer, os nossos governadores aí agora deram mais 15 dias e as pessoas não sabem mais o que fazer com a sua saúde, tanto física, emocional também, né? Quais as Sim. dicas que a gente pode dar para quem está entrando agora aí na nossa live para saber das informações, por favor? E uma honra estar aqui com vocês, principalmente com você, doutora Mariela. Muito obrigada. Para mim também é uma honra, de verdade. Obrigada a cada um de vocês que estão presentes agora. Bom, nesse momento é um momento que, de fato, a vida está nos pedindo uma resistência fora do normal, né? Ímpar. Nós nunca tivemos um momento é, tão importante, na verdade, para que nós demonstremos aquilo que é a nossa resistência como este que nós estamos vivendo. Então, agora mais 15 dias aí, tendo que ficar em casa, né? Como é que a gente pode reagir da melhor forma a isso tudo que está nos acontecendo? Então, a gente tem que pensar que existem esses aspectos físicos, existem os aspectos mentais, existem os aspectos emocionais e os aspectos espirituais. E neste momento, todos eles precisam ser considerados, todas essas facetas precisam ser olhadas com muito cuidado. A gente sabe, sim, Alexandre, que mesmo dentro de casa, mesmo não tendo acesso, às vezes, a sair, fazer coisas e tal, fora para a sua saúde, dentro de casa a gente consegue fazer, na verdade, a parte que é a mais importante de autocuidado. Então, nós temos, assim, vou começar um pouquinho a falar sobre algumas coisas de alimentação mesmo, que a gente sabe Só um minutinho, antes de começar, pessoal, sabe esse coraçãozinho que fica aí do lado direito? Eu peço para todo mundo apertar esse coração várias vezes, porque o Instagram vê que é o quê? É uma boa live, e aí eles jogam para o lado esquerdo, dando mais relevância ao nosso papo aqui. Isso aí, aperta aí. Vamos lá, por favor, desculpa Ah, cortar. Quais são as dicas? obrigada, muito obrigada. Bom, as dicas são o seguinte, realmente, para que a gente possa melhorar, então, a nossa imunidade, a alimentação é uma base muito, muito essencial para isso. E, e, claro, quando a gente está falando de coronavírus, a gente tem sim trabalhos publicados específicos falando sobre coronavírus, mas como tudo é muito novo, a gente tem falado bastante sobre a imunidade, sobre alguns alimentos que já são muito conhecidos nossos e que podem, de uma forma geral, melhorar a imunidade. Seja porque já tem trabalhos para outros tipos de viroses, para influenza, para H1N1, como também para o próprio câncer, que nos ensina muito com relação à imunidade. Então, a base da alimentação para esse momento que é solicitado é que a gente possa usar o máximo possível de frutas, verduras e legumes. Ah, quanto? Tem um trabalho interessantíssimo que mostra que quanto maior o número, a quantidade de entre 0 a 7 porções ao dia, menor o aparecimento de diversos tipos de doenças, Alexandre. Mesmo cânceres, todos os tipos de cânceres foram vistos, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e essas oportunistas também. Então, uma medida de saúde pública é que a gente possa ingerir o máximo possível de frutas, verduras e legumes. Só para dar um exemplo, uma maçã grande seriam 2 porções. Então, se nós formos pensar em 7 porções ao dia, só para que a gente possa entender. Às vezes as pessoas me dizem, puxa, e eu tenho um objetivo de falar o máximo possível que possa atingir um número maior possível de pessoas. Então,
eu tenho cuidado para que a gente não fale coisas somente caras. Tem coisas caras e são incríveis, sim, e tem coisas que não são caras e que também são incríveis. Então, quando a gente fala disso, a gente pode lembrar de uma horta que a gente tenha em casa, se a pessoa mora em casa, hortas verticais dentro de apartamentos, né? E vegetais, tem muitos vegetais que são baratíssimos, que às vezes custam muito mais barato do que a gente comprar um alimento pronto, refinado e que não vai nos ser útil. Então, a gente pensar nessas formas todas, puxa, a gente está fazendo um bem imenso para a saúde. A primeira coisa, frutas, verduras e legumes. Até o Instituto de Medicina Funcional tem falado em 10 porções ao dia. Se a gente conseguir no 7 já está ótimo, mais melhor ainda. Então, essa é a primeira medida. E a outra coisa que eu toquei um pouquinho no tema é que a gente deve evitar o máximo possível a questão de refinados, açúcar direto. Esse açúcar direto faz com que a gente eleve os níveis de açúcar e de insulina, e aí essa insulina faz com que a gente não reconheça tão bem alguns aspectos de imunidade. Então, ela nos deixa mais suscetível, vamos dizer assim, a ter alguma infecção quando a gente está com o nível de insulina alto. É por isso que se fala que o pessoal que está dentro do grupo de risco, os diabéticos, a obesidade. Na verdade, não é pela obesidade em si, mas por causa da insulina. Então, se a gente puder consumir menos quantidade de açúcares diretos, melhor. E isso a gente consegue tirando os brancos direto, ou se, bom, quero comer uma massa, colocando, por exemplo, grãos oleaginosos juntos, linhaça, gergelim, semente de girassol, de abóbora, chia, isso tudo baixa o índice glicêmico e nos ajuda bastante. Então, é um momento em que, se a gente for pensar na nossa saúde, claro que tem coisas bem específicas, sim, mas muitos dos aspectos eles são gerais daquilo que nos melhora a saúde como um todo. E então isso vai fazer com que toda a saúde, o microbioma do nosso intestino, que é tão importante para a parte imunológica, venha a melhorar substancialmente só com essas medidas que a gente falou até aqui. E depois tem coisas bem específicas mesmo, que, por exemplo, a nível de micronutrientes, né, de vitaminas e de minerais, que são que têm evidências aí realmente muito importantes para melhorar a nossa imunidade. Por exemplo, Alexandre, a vitamina D, que saiu há mais ou menos 12 dias, eu acredito, um trabalho na Universidade de Turim, mostrava que níveis baixos de vitamina D foram encontrados nas pessoas que tiveram maior casos de coronavírus na Itália. Então, significa que é uma relação direta? Não. Quando a gente fala em imunidade, são vários aspectos. Mas certamente a vitamina D é uma delas que é importante, bastante importante, para que a gente faça uma imunomodulação de uma forma mais adequada. Outro trabalho que também foi interessante é que a vitamina B12, que ela é uma vitamina que casualmente, não casualmente, está diminuída nos idosos com uma grande prevalência, ela tem um papel de reconhecimento muito importante também para o RNA viral do coronavírus. Então, a gente manter esses níveis adequados de vitaminas, especialmente nos idosos, é muito importante. Os idosos adoecem mais, não somente por causa da idade. Claro que com a idade a gente vai ficando com uma fragilidade, sim, própria do envelhecimento. Agora, a questão é que muitos dos idosos têm uma hipovitaminose. A vitamina B12 é uma vitamina que só está presente em algum produto, de algum alimento ou produto que tenha essa agregado, algum alimento de origem animal. Então, nas carnes ou leites ou ovos e derivados. Isso é uma das coisas que pode fazer bastante diferença. Se a pessoa não come por ser vegetariana ou ser vegana, ela pode conversar com o seu médico, com a sua nutricionista, para que veja as melhores alternativas. Tem alternativas sempre, respeitando todos os aspectos filosóficos, inclusive, da alimentação da pessoa. Quando a gente está falando em alimentos, a gente está falando de uma coisa que muitas vezes tem relação com outros valores. Então, isso tudo tem que ser colocado para que possa ser uma prescrição bem adequada. Mas os nutrientes são super importantes, mesmo nessa questão de aumento da imunidade. Há outros, como selênio, que a gente consegue muito na castanha do Pará, castanha do Brasil. Então, os idosos, se puderem ingerir 3 castanhas do Pará ao dia, é excelente. Adultos, 2 castanhas, a criança também pode ingerir. As mulheres que tenham algum tipo de anemia, mulheres e homens, mas em geral é mais comum nas mulheres, verificar a quantidade de ferro mesmo para que isso seja corrigido.
A resposta imunológica é sempre melhor quando a gente está com os níveis adequados do hemograma e da ferritina, né? E existem outras questões de outras plantas ou outros alimentos que são interessantes da gente utilizar nessa hora. Por causa do beta-glucano, a gente deve utilizar muito a aveia, ela é super bem-vinda para esse momento, mas muito bem-vinda, né? A própria ervilha, ela tem um componente interessantíssimo, com bom nível de evidência, que ajuda na questão da prevenção de viroses. Então, utilizar o máximo possível de alimentos realmente verdadeiros, ele vai ser muito importante. A planta, a equinácea, é uma das que se mostrou efetiva para influenza, não para coronavírus, mas para influenza. Então, a gente acaba compreendendo um pouco mais a propriedade da planta em si, o mecanismo de ação, e a gente supõe que isso possa melhorar a imunidade, em alguns dos casos, né? O sabugueiro também é bastante útil para a questão da imunidade. O própolis, que nós temos também muito no Brasil, ele pode ser usado desde a criança até o idoso, né? 3 vezes ao dia. Enfim, esses são alguns dos elementos aí que podem ser bastante úteis. Além de a N-acetilcisteína, eu comento isso tudo porque vale a pena, se tiver a possibilidade de conversar com o seu médico, conversar com a sua nutricionista, para então entender um pouquinho melhor algumas coisas que são mais específicas. A gente sempre fala, Alexandre, do conceito de individualidade bioquímica, né? Então, cada pessoa não existe uma receita de bolo pronta, existem coisas sim de saúde pública e essa eu faço questão de poder falar, mas cada pessoa vai ter as suas particularidades. Então, se a gente conseguir conversar com alguém que possa apoiar para dar uma orientação mais específica, sem dúvida nenhuma é melhor. Mas existem sim possibilidades e existem trabalhos científicos agora muito, muito direcionados para essa questão da alimentação e imunidade. Bastante coisas interessantíssimas das mais diversas universidades sendo produzidas de uma maneira bastante acelerada para que possa ser útil chegar a esse conhecimento o mais rapidamente possível, né? na vida, no dia a dia das pessoas. Eu falo muito, eu estou tomando muita água também durante o dia. E como eu estou fazendo Ótimo. muitas lives, eu estou toda hora molhando a boca. Porque acho que água é Excelente. essencial, né? Com certeza, com certeza a boa hidratação ela é super importante. Um vírus nos pega mais se tivermos com a mucosa mais ressequida ou extremamente úmida, não pela água, mas aí por causa de secreções. Mas então chegar no meio termo de manter uma boa hidratação e ao mesmo tempo que uma boa limpeza de nariz, boca e gargantas, isso sim, sem dúvida nenhuma é muito importante, muito. Eu tenho fala. Não, eu tenho algumas perguntas aqui. E tem uma pessoa aqui perguntando aonde encontramos a vitamina B12. Isso, a vitamina B12 é uma vitamina, é a única, na verdade, que ela é específica da questão animal. Pode ser, então, ou em carnes, qualquer uma delas, ou em ovos, ou em leite e derivados. Mas, mesmo assim, muitas vezes as pessoas fazem ingesta de carnes e enfim, de leites ou de derivados, e ainda assim tem uma baixa ingesta. A vitamina B12 tem muita relação, na verdade, com aquilo que com as outras coisas que a gente come. Então, se a gente tiver uma ingesta muito pobre de vegetais, a gente vai absorver menos a vitamina B12. Ela se dá no estômago e na primeira porção do intestino. E também, com o passar dos anos, a mucosa vai ficando com mais dificuldade de absorver. Por isso que idosos, pessoas acima de 60 anos, têm que ter um cuidado imenso com a vitamina B12. Vale a pena, se tiver a oportunidade de medir isso no exame de sangue. E se não, mesmo não dá para fazer agora, conversar com o seu médico para deixar esse nível mais adequado possível dentro de uma dose bastante segura. Porque é bem comum nós termos essa deficiência. E aí agora com esse trabalho que mostrou que o nível maior de vitamina B12 pode ser importante no reconhecimento da RNA viral, puxa, é a hora de nós conferirmos isso mesmo. Além disso, ela também tem um papel na questão cognitiva. É muito interessante, está tudo relacionado. A déficit de B12 está mais relacionado a déficit de memória e também de depressão, que são coisas mais comuns nas pessoas que são mais idosas. Sobre o leite ser inflamatório, não tem mais uma pergunta, né? O doutor André, aqui de São Paulo. Perfeito. Então, a gente, entendendo bem a questão da individualidade bioquímica, a gente sabe que sempre vai ser uma prescrição personalizada, por questões genéticas mesmo. Às vezes a pessoa vai ter uma tolerabilidade adequada, tanto ao açúcar do leite quanto às proteínas do soro do leite.
e às vezes não. Então, depende de cada caso. Muitas vezes, na população brasileira, o leite pode ser considerado um alimento mais alergênico. Não é para todos, mas muitas vezes ele pode ser considerado, sim, um alimento mais alergênico. E se for, se a pessoa tiver, de fato, uma dificuldade genética na sua tolerabilidade, não é indicado que ele utilize, porque aí, assim, a gente vai, ao invés de absorver melhores nutrientes, a gente vai fazer com que esses nutrientes possam ir embora. Então, pertinente essa pergunta, sim. Normalmente, as pessoas que têm, por causa de alguns sintomas, elas já podem perceber a questão de como é que seu organismo reage, né, frente a algum alimento que tenha leite e derivados. Agora, Acho que... pergunta aí sobre limão. Eu sou apaixonado por limão, então... Sim, sim. Ótimo. Então, o limão, ele é super indicado, pode ser utilizado, é uma ótima fonte de vitamina C e de antioxidante. E a gente, então, como a gente fala da vitamina C, o tempo da vida dela, da meia-vida dela no organismo, o tempo que ela fica mais disponível são 6 horas quando a gente ingere. Então, ter alimentos cítricos até ao longo do dia é super recomendado, não só o de manhã, mas talvez alguma outra. A Mariela deu uma travadinha, mas ela já está voltando, gente. Um minutinho só. Desculpa. É que travou, mas já voltou. Tá. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, sobre o Corotel. Para quem não sabe, a doutora Mariela, ela faz parte do Corotel de Gramado, que eu falo que é o melhor hotel, spa e centro de longevidade. Não é o que eu falo, saiu nas pesquisas como o melhor da América Latina. E queria saber o seguinte, qual foi o procedimento do Corotel quando vocês souberam dessa pandemia e que ia ter a quarentena? Eu queria saber, por favor. Sim, sim. Olha, assim como acho que todos os brasileiros, nós tivemos já rapidamente, fizemos o fechamento, assim que foi visto que, de fato, o Brasil já era considerado de risco aí na pandemia. Foi até um pouquinho antes do que, enfim, era falado, né, pelo próprio Ministério da Saúde, tudo nós fechamos um pouquinho antes, pensando que nesse momento, quanto mais as pessoas puderem ficar nas suas casas, em todos os sentidos, melhor. Mas nós não deixamos de dar atenção né, aos nossos clientes e à equipe. Então, a gente fez construímos um material para que a gente pudesse dar essa atenção via online, por hora, né? Para que não falte a questão de exercício físico, de dicas do fisioterapeuta, do psicólogo, da nutricionista. E então, grande parte desse material ele é gratuito, está disponível, né, no site. E nós abrimos agora, então, a partir dessa semana, um WhatsApp com dúvidas, que se as pessoas tiverem algum tipo de dúvidas que a gente puder ser útil, são médicos ajudando a esclarecer algum tipo de dúvida falando sobre algum encaminhamento, se for necessário. Eu ia pedir um favor, alguém do Corotel, só colocar aqui para mim o número desse WhatsApp, só para as pessoas terem, por favor. Perfeito. Vamos colocar, sim. Tá ótimo. Aí já coloca aqui, eu já vou fixar. Vamos Tá já bom? colocar. Por favor. E uma outra pergunta também. Como o Corotel ele fica em Gramado, como é que está a cidade? Ela está fechada mesmo? Não pode entrar? Todos os hotéis estão fechados? O comércio? Como é que está Gramado? Gramado nesse momento está assim, não fechado, as pessoas podem entrar, mas vão ser perguntadas o porquê e tudo mais. A cidade não é completamente parada, mas bem diferente, sim. Não tem o funcionamento de hotéis, não tem funcionamento de nada nesse momento, está tudo parado, né? Até que vá se vendo mesmo quais são os próximos fatos, os acontecimentos, quais são as regulamentações. Então, nesse momento, não tem turismo, não tem parque, não tem nada. Né? A gente vai acompanhando. Cada dia, né, Alexandre, quando a gente fala do coronavírus, ele é exponencial. Tanto de informações, cada dia uma novidade. Tomar decisões, né? Não é isso? Então, cada dia vale por uma semana. Então, nesse momento está fechado, sim. A Páscoa tem a decoração da cidade, onde não tem gente circulando, ninguém, né, que tinha sido programada antes. E, enfim, tudo é questão realmente de prioridade da saúde. Para que no momento que possa ser reaberto seja feito de uma maneira muito segura, né? Muito tranquila, muito segura. E acho que nós temos aí assim um grande desafio, né, para que a gente possa voltar às atividades, mas de uma maneira
que seja realmente protetora para as pessoas, e aí sim vale a pena um turismo. No caso contrário, isso não é indicado, né? Lógico. E tem uma pergunta aqui sobre cúrcuma. Uhum. Sim, a cúrcuma, né, que a gente vê na forma ali da a curcumina, ela, ou do curry, né, é um dos componentes do curry, ela é super interessante para a questão da imunidade, ela é um anti-inflamatório, então ela pode ser usada sim na alimentação, se a pessoa tem algum sintoma, desde resfriado, gripe, até na questão da prevenção em si, e ela tem um nível de evidência moderado, que a gente chama para a questão da imunidade, o que já é bastante significativo. Ela é um dos bons alimentos, sim, antioxidantes, anti-inflamatórios, para que a gente possa usar nesse momento. Vale a pena. Doutora Mariela, o que mais se fala agora é de cloroquina. Qual que Uhum. é a resposta da doutora Mariela em relação a isso? Tá, então a cloroquina, bom, felizmente foi visto nessa relação da possibilidade de se fazer um tratamento. O que eu entendo até agora, Alexandre, é um assunto bastante delicado, porque é, o que se sabe que sim, ela funciona. Agora, o período exatamente quando ela deve ser usada é que ainda está em questionamento. E tudo indica, se a pessoa tem a possibilidade de utilizá-la mais precocemente, prescrita pelo médico, avaliando cada situação, a função renal, a função cardíaca, etc. Prescrita pelo médico, se ela for utilizada mais precocemente do que antes se entendia, ela pode realmente proteger mais a questão pulmonar e ajudar com que a pessoa não evolua para quadros mais graves. Essa que é o que está se falando nesse momento, né? É necessário uma emergente conversa sobre esse tema a nível do Ministério, a nível dos governos, de todas as autoridades e dos pesquisadores de saúde, para que possam realmente fazer um protocolo mais útil possível para que a gente tenha mais benefício. Então, parece que o uso um pouco mais precoce, prescrito pelo médico, adequado para cada pessoa, porque se a gente usar simplesmente de qualquer jeito, tem efeitos colaterais, tá certo? Então, não deve ser usado assim para qualquer pessoa indiscriminadamente, não. Com a testagem positiva para a Covid-19, né, para o coronavírus, então, para não desenvolver a doença de uma forma mais evoluída, em se usando mais precocemente, tudo indica que a evolução dessas pessoas são melhores. E se isso acontecer de fato, que é o que tem apresentado aí alguns relatórios, é possível que haja menos internações e que se haja menos necessidade de UTI e de aparelhos, então, de ventiladores. Isso faz uma grande diferença quando a gente fala de prevenção, não pode ser usado indiscriminadamente de jeito nenhum, por isso que hoje ele está a nível hospitalar. O que se fala é que talvez, se isso tiver já na atenção básica de saúde, possa ser importante, a discussão está por aí, mas sim, não pode ser usado de jeito nenhum indiscriminadamente, com muito critério, mas parece que o uso mais precoce pode ser importante. Por isso que é necessário que rapidamente haja uma conversa sobre isso, para que o Brasil estabeleça um protocolo da melhor maneira possível para que as pessoas possam ter benefícios, né? De fato, com relação da cloroquina e de outros medicamentos, por exemplo, a azitromicina, que se viu que precocemente também ela pode ser útil. E deixa eu falar o seguinte, aqui o doutor André de São Paulo, ele está fazendo uma pergunta sobre naltrexone. E eu queria que, antes de responder, respondesse assim, em geral, o que o Curotel faz para as pessoas pós-câncer? Eu sei que tem um grande tratamento, que tem muita gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, que teve câncer e vai fazer um tratamento no Curotel. E acho que o doutor André não deve saber disso também. Então, eu gostaria que falasse essas duas coisas. O primeiro, esse pós-câncer no Corotel, e respondendo para ele o que a senhora acha do naltrexone para imunomodular o organismo e evitar câncer. Tá. Bom, com relação ao que a gente tem, né, de programas, a gente viu realmente, obviamente, a prevalência muito grande que ou em algum momento da vida a gente nós mesmos possamos desenvolver o câncer ou algum familiar querido nosso, e como é que a gente pode lidar com a questão de, depois que a pessoa fez todo o seu tratamento oncológico, o químio, rádio, enfim, imunoterapia, ou cirurgia, como é que ela pode recuperar a questão da vitalidade.
Então, a gente viu que às vezes a pessoa tem a alta, vai para casa, mas ela ainda está com a vida muito diferente. E aí foi por isso que nós fizemos um programa cuidando da pessoa de uma maneira bastante específica. A gente conversa com o seu oncologista, que disse exatamente qual foi o tratamento, o que aconteceu de efeitos colaterais, e a gente procura ajudar nos efeitos, a diminuição dos efeitos colaterais que essa pessoa eventualmente possa ter tido, seja desde perda de sensibilidade, aumento de gordura corporal, redução de peso significativa, sarcopenia, perda de massa muscular, enfim. E aí, de acordo com isso, é montado alguma coisa específica para que ela possa voltar às suas questões físicas da melhor maneira possível e também nas suas questões emocionais, da sua autoestima, do seu autocuidado, isso tudo. Então, esse é um programa que é específico para aquelas pessoas que sofreram com o câncer, né? E também, obviamente, a gente vê, baseado naquilo que ela teve, se existem coisas que sejam úteis, de fato, para que a pessoa venha aumente a sua imunidade de alguma maneira e possa reduzir a chance dessas recidivas, né? Também do câncer, isso é feito. Especificamente sobre o naltrexone, falando da questão imunidade, li algumas coisas, sim, mas eu não tenho experiência própria no uso para poder falar alguma coisa clínica mais específica que eu tenha tido experiência. Bacana, ótimo, sensacional. E queria falar assim, também um pouquinho mais, uma pessoa assim, meu sonho é ir para pós a quarentena, pode ir à vontade. Muito bom, vai ser recebida com muito carinho, pode ter certeza. Eu queria que falasse um pouquinho mais quais os outros procedimentos que o CUR faz, não só em relação a assim, porque o CUR, para quem não sabe, eles são três pilares, é hotel, spa e centro de longevidade. Eu queria que falasse um pouquinho mais dessa parte de centro de longevidade, o que vocês podem fazer para ajudar a população em geral, para quem vai se hospedar lá no CUR, por favor. Perfeito. O nosso grande foco é medida de estilo de vida mesmo, né? A medicina do estilo de vida. A longevidade, ela está diretamente ligada a isso, ela está diretamente ligada à alimentação, ela está diretamente ligada à questão do peso corporal saudável, do sono, da atividade física, né? Então, esses são aspectos que são muito, muito, muito cuidados para cada pessoa de mais idade que vai lá conosco, ou que deseja ter mais idade. Que bom, né? Envelhecer é a única maneira que a gente tem de viver. Então, a gente cuida muito dessa questão da vitalidade como um todo. E esses aspectos, casualmente ou não, né? Tudo aquilo que nos faz viver mais é também aquilo que nos faz ter uma melhor imunidade, né? Então, por isso que a gente tira grandes lições aí com centenários, né? Aquilo que eles fizeram, fazem e que são úteis nesse sentido. A gente, sim, no momento em que for oportuno, quando a questão das regulamentações de saúde permitirem, quando tiver seguro para isso, nós vamos dar um enfoque muito, muito grande em alguns exames, se a pessoa tem a possibilidade de fazer, para avaliar um pouquinho mais a questão de imunidade dela, como é que está, desde esses níveis que nós falamos de vitamina D, vitamina B12, selênio, cobre, o zinco, a vitamina C, o ferro, o CD4, CD8, o hemograma, e aí para que a gente possa dar uma recomendação mais específica. Então, isso é uma das coisas que nós temos, sim, o interesse de poder ajudar as pessoas nisso. E desde já, agora, a partir dessa semana, nós estamos oferecendo também os nossos serviços no posto de saúde em Gramado, através de orientações para idosos, que a gente possa fazer nesse sentido, falando de longevidade, né? E falando agora especificamente sobre como aumentar a resistência, com medidas de saúde pública gerais e que são possíveis de perfeitamente serem feitas em qualquer lugar, em qualquer casa. Giovanni acabou de entrar, ele é de Rio Grande do Norte, lá de Natal, e é um grande seguidor meu, que é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso. Ele tem um programa na televisão lá em Natal, entendeu? E na rádio também, tá? E eu queria outra coisa também. Quais as dicas fundamentais para a terceira idade? Porque eu vejo assim, tem muitos idosos, não só idosos, eu digo terceira idade, tá? Que são pessoas que não fazem exercício físico e comecem a perder muita massa muscular. Qual que é a dica que pode dar para essas pessoas terem o quê? Uma melhora de vida? Sim, sim. Então, a pessoa realmente ela pode fazer um trabalho de reforço muscular na sua casa.
Hoje tem materiais sérios e bem feitos, onde a pessoa pode fazer pelo YouTube, se ela conseguir, e tem videozinhos de WhatsApp, que eu tenho que ver o que é mais fácil do idoso poder acessar. E tem personal trainers que estão fazendo sua aula, conseguindo enxergar a pessoa e dizer, olha, pode deixar a perna mais para cá ou para lá. Isso funciona. Claro que não é a mesma coisa de nós estarmos juntos, mas é uma alternativa sim para esse momento. Então, o idoso, primeira coisa, estar fisicamente ativo, cuidando da sua casa, isso já é válido, estar fisicamente ativo, isso nos ensinaram os Blue Zones, os centenários, mas também esse reforço pode ser feito sim com uma orientação à distância do seu fisioterapeuta ou do seu professor de educação física através do celular. Isso é uma das alternativas aí que estão disponíveis e felizmente a gente tem essa possibilidade aí grande por causa da tecnologia de nos comunicarmos de uma forma diferente, né? Então isso já seria a primeira medida. Outras questões de saúde gerais que eu queria só tocar aqui também, Alexandre, tenho vontade de responder a cada uma das perguntas, tá? Porque mas eu aqui falando até de exame de sangue lá no Corotel. Isso. Exame de sangue, os exames de sangue seriam basicamente esses que a gente falou, que a gente pode entender um pouquinho melhor como é que é a necessidade de cada pessoa. Teve uma pergunta sobre a vitamina C, a dose segura, vamos dizer que a gente possa falar, assim, para as pessoas seriam de 250 a 500 miligramas 3 vezes ao dia. Eu me animo a dizer isso, porque isso não tem como dar intoxicação, isso é uma dose bastante segura. Falando por esse período de inverno, né? A vitamina D, me perguntaram se é recomendável, depende do nível de cada pessoa, mas como mostrou aquele trabalho italiano, sim, as pessoas que tiveram coronavírus positivo eram as pessoas que tinham mais hipovitaminose D, então é algo que tem que se ficar atento. E outras medidas, como o sono, é super importante na questão de imunidade, tem um nível de evidência que a gente chama de moderado, que é significativo, para a questão de reparo tecidual. O não fumar, se a pessoa conseguir nesse momento de extrema reflexão, de estar em casa, sei que é difícil, mas ele é super possível. O não fumar ajuda muitíssimo. Os fumantes, infelizmente, tiveram mais internação na UTI do que os não fumantes. Isso foi visto em 2,4 vezes a mais. É bastante coisa. Mas o fato da gente poder parar de fumar faz uma diferença e impacta muito nesse resultado. Algumas coisas são crônicas, mas outras reagem rapidamente quando a pessoa deixa de fumar, então seria um momento excelente. Evitar o alcoolismo, né? Não totalmente a ingesta de álcool, mas o alcoolismo. Usar os medicamentos certinhos, né? Que aí vão fazer com que a pressão arterial, enfim, a questão do diabetes, para quem tem doenças crônicas, fiquem bem controladas, isso é muito importante. Então, essas são medidas, assim, gerais, que são super, super efetivas. E outra coisa, né, Alexandre, eu sei que tu também é bastante ligado nisso, que é a questão desse autocuidado da meditação ou do relaxamento, de ter um momento em que o estresse está aí, sim, mas de ter um momento onde a pessoa possa ficar, de fato, em contato com coisas muito positivas, muito boas, e possa se recuperar da melhor forma possível dentro da sua estrutura emocional. Isso é possível e também tem gente fazendo um grande apoio, muita gente, vários grupos prestando apoio, tanto do ponto de vista de consultas online gratuitas, quanto materiais disponibilizados aí por entidades no YouTube, para que possa fazer uma orientação da pessoa passar esse período com muita força e com bastante realmente possibilidades de se recuperar, né, nisso aí, de se encontrar. Aí, como a Thaís começou a meditar durante a quarentena, né? Já acabou de entrar também a Taia, lá de Portugal, ela mora em Lisboa, que ainda lá está bastante frio. Taia, seja bem-vinda aqui às dicas aqui do Corotel da doutora Mariela. E tem mais uma pergunta sobre vitamina C, né? Além da vitamina C, quais as outras vitaminas que podem ser tomadas? Já falou a B12, a D, entendeu? Todas essas que são muito importantes também. Lógico, tudo tendo assim, nada em excesso, e sempre perguntando antes para o seu médico, para o seu nutricionista. Perfeito, perfeito. Mas uma das coisas que a gente pode falar que vão já garantir um aporte, pelo menos mínimo necessário para a gente micronutrientes, que é de saúde pública, frutas, verduras e legumes ao dia. Quanto mais for possível, melhor, melhor. Obrigada.
E queria saber outra coisa. A dona Neuza, como está? Está bem, está bem. Trabalhando muito online, pensando em muitas coisas, criando bastante coisas, tá bem, tá firme, tudo certo. Dona Obrigada, obrigada Neuza, pela para pergunta. encontrar a senhora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apertar as bochechas da senhora, porque a senhora é muito fofa, viu? É verdade. Obrigada, obrigada. Ó, Vou dizer para ela, ela vai gostar muito. Ela tem um carinho imenso por ti também. tem uma pessoa aqui falando, B12 é o complexo B, a pessoa não Eu, sabe. isso é uma das. Ah, ela tá mandando um abraço, que legal. Gente muito querida aí junto. A vitamina B12 é uma das vitaminas do complexo B. Perfeito. Ah, tá. Esse moço que está perguntando, ele é de Angola. Aqui, ó. Estou em Angola Sim, e aqui só se fala de vitamina C e a D. Em Angola, ele está falando, que é o que sim, mais sim. falam lá. Isso. Até temos pessoas muito queridas de Angola, amigos, e que vêm com bastante frequência para cá. E a gente sabe que até a questão de nutrientes é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no solo brasileiro. Mas sim, vitamina C, ela foi vista já em estudos ecológicos em diversas partes do mundo que ela pode ser importante para a parte de imunidade. E a vitamina D também. Às vezes acontece hipovitaminoose D mesmo em países que têm exposição alta de vitamina de sol. É, então isso é interessante ser visto. Ela é importante. Ambas são importantes. Se a gente tiver a possibilidade de verificar isso no sangue, é melhor ainda, com certeza. Mariela, esse espaço é seu, pode falar o que quiser. Você é minha convidada para dar todas as dicas. Fica à vontade. Mas que coisa boa. Bom, e queria comentar mesmo também que, então, esse é o momento das pessoas que têm algum tipo de, é, é, assim, tá, eu vou falar Aperta uma o coisa para coração, você. gente. Aperta esse coraçãozinho aí do lado direito, hein? Aperta o coração. Vamos lá. Vou Desculpa. comentar uma coisa só que pode ser interessante. Eu falei já em alguma outra live, mas desculpa se eu for repetitiva, mas pode ser útil para as pessoas fazerem em casa, mesmo em apartamentos, não importa onde elas estiverem. É, Se a gente tiver a possibilidade de fazer, vou contar uma historinha rapidinha que foi em 1851, durante um período em que a Europa toda vivia um surto de tuberculose. E naquela época, a tuberculose também não se tinha um tratamento específico para ela, não havia antibióticos ainda, não tinha sido desenvolvido, inventado. E as pessoas tinham que dar um jeito de melhorar a sua saúde da melhor maneira possível, para que elas pudessem estar mais resistentes à tuberculose. E naquela época, então, falando especificamente de 1951, foi quando um padre que se chama Sebastian Kneipp, numa cidade que se chama Bad Wörishofen, que fica na Alemanha, percebeu que os banhos de contraste podiam ser importantes para melhorar a questão da imunidade. E tendo neve alta na volta da cidade, nos lagos, ele resolvia tomar banho de lago. Então ele tomava banho de alguns segundos, obviamente entrava alguns segundos naquele água geladíssima, saía, secava o corpo, já colocava logo a roupa. Claro que primeiro ele era tido como um maluco, né? O que esse padre está fazendo nesse frio tão intenso? E depois ele foi vendo que ele tinha tuberculose e melhorou muitíssimo dos sintomas. E vários dos seguidores deles também tiveram. Depois, dois médicos em especial estudaram os mecanismos pelos quais a água pode ser importante, o banho de contraste quente e frio. Por que pode ser importante? Porque aquilo não tinha nada de loucura, tem um fundamento de fato. Né? Além da questão da vasoconstrição, a vasodilatação periférica, existe um estímulo autorregulatório. Depois do frio, assim que eu saí do frio, tem uma coisa que é muito, muito fundamental, que é secar imediatamente o corpo e colocar a roupa. Isso faz toda a diferença, senão a pessoa fica resfriada. Se ela fizer isso, não fica resfriada. Mas isso é muito, muito, muito fundamental. Por isso que eu queria comentar. Porque o corpo ficou frio e aí, depois de ter a roupa por cima, o organismo vai buscar a homeostase, o equilíbrio, e vai produzir uma série de mecanismos nesse momento fisiológicos que vão aumentar a temperatura corporal e modular a questão imunológica. Foi por isso que muitas das pessoas que seguiram eles, foram milhares de pessoas, tiveram melhoras absurdas naquele momento dos sintomas de tuberculose. Claro que, felizmente, as coisas evoluíram, a gente tem um grande conhecimento, né, que antes não se tinha, mas, de toda forma,
existe algo simples, sim, que pode ser feito quando a pessoa está em casa, tomou seu banho de água quente, uma ducha de poucos segundos, 10 segundos de água gelada, e logo em seguida, secando o corpo e colocando a roupa, isso pode ser interessante para a imunidade. Mais recentemente, isso foi estudado em Harvard também, por um pesquisador que vê a questão do envelhecimento. Aí se viu que as diferenças térmicas, de forma bem feita, isso, muito bom, pode ser usado para a questão de longevidade. Foi visto em modelos animais. E quando a gente fala de longevidade, a gente está falando também de imunidade de alguma forma. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de comentar, que pode ser feito na casa de qualquer pessoa. Agora, independente, não precisa ir até algum lugar, não precisa nada para se ter esse benefício. Desde que a gente faça dessa maneira, que bom, bem feita. Pode ajudar na imunidade, certo? Tem uma pergunta aqui de Mel. Mel ajuda na imunidade? Então, o mel, o nível de evidência, eu adoro o mel, a gente utiliza bastante, mas o nível de evidência dele foi considerado baixa quando a gente fala de imunidade. O própolis tem um nível de evidência maior do que o O do próprio mel. escuro, né? Aquele em gotas. Isso, o própolis em gotas, ele tem um nível de evidência, sim, que é considerado moderado e que é bem maior do que o do próprio mel. O mel pode ser usado como uma boa fonte para várias outras coisas, mesmo como sendo uma forma de adoçar os alimentos de uma maneira bem mais natural, né, e tudo mais. Só deve ser evitado em excesso nos diabéticos, mas fora isso ele pode ser, sim, uma ótima forma de açúcar. Mas E exatamente para... cuidado aonde compra esse mel, né? Porque tem muito mel aí que a gente não Ah, sabe a sim, procedência. Então, sim. sempre escolher uma boa Isso. procedência Ah, com antes, certeza, com né? certeza. Isso é como tudo. Se a pessoa tiver, muitas vezes me perguntam, puxa, o alimento precisa ser orgânico? Se a gente tiver a possibilidade, maravilhoso, né? Mesmo que seja uma horta que a gente tenha plantado, às vezes não tem um certificado de orgânico, em razão disso, uma agricultura familiar. Então, se a gente tiver essa possibilidade, excelente. E se nós não tivermos, vamos usar alimentos da melhor forma possível e cuidar com a casca, retirar a casca e tudo mais, se não for orgânico. Mas o importantíssimo é essa questão de fibras, né, solúveis e insolúveis presentes aí, a questão do muito boa aqui, tem dicas interessantes aí de como fazer o chás e tudo, né? Muito bom. Então, essa, isso aí sim deve ser estimulado, independentemente se for orgânico ou não, né? Então é isso. Sempre que a gente conseguir de uma forma mais natural, melhor. Mas se não, a gente vai fazer com aquilo que tem à disposição, né? Entendi. Pessoal, clica aí no coraçãozinho. E olha que tem gente aqui do Brasil todo, tem até do Pará, e tem aqui da Lorena. Eu perdi. Primeiro toma banho frio e logo em seguida o banho quente. Ah, não. Antes da Não, doutora, é o contrário. gente, É o tem contrário. esse, Primeiro. tem esse procedimento no Corotel, porque minha mãe ela foi ano passado lá para o CUR e ela chegou com o pé muito inchado. Assim, Uhum. assim o pé dela é enorme. E ela fez aquele banho quente e frio e o pé dela voltou ao normal. E ela ficou assim impactada. Sim, sim. É a questão da água mesmo, como ela faz. Então, só respondendo: primeiro é o banho quente normal, e depois do banho quente, a ducha de água gelada. E se não tolerar durante o corpo todo, pode ser mais nas pernas, nos braços, não precisa ser o corpo inteiro direto. A gente vai fazendo conforme a pessoa tem disponibilidade. E 10 segundos seria suficiente. Para quem tem as pernas muito inchadas, às vezes pode colocar até baldes da água e assistir televisão, fazer alguma outra tarefa enquanto isso, bota na água quente e aí sim bota na água fria, as duas pernas. Isso ajuda muito na questão circulatória. Às vezes as pessoas chegam realmente com pernas doloridas, inchadas, e por quê? A água quente faz a vasodilatação e a água fria faz a vasoconstrição. E isso impulsiona o retorno venoso em direção ao coração, diminui edema e melhora a questão mesmo do bem-estar. Que aquela pessoa de Angola falou quanto tempo é bom tomar banho de sol. Isso também seria uma coisa individualizada, mas a gente fala 20 minutos ao dia, se for possível. É lógico, as pessoas que têm questão de câncer de pele na sua família ou que têm um fototipo muito clarinho,
tem que ter mais cuidado e aí, de preferência, não tomar o sol e aí conversar com o seu médico para poder fazer a suplementação, certo? Só para a gente ter esse cuidado, assim. Também isso é individualizado. Mas se a gente tomar 20 minutos, quem não tem um fototipo tão claro, história pregressa ou familiar de câncer de pele, é uma coisa que pode ser indicada, sim. Bacana. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente tem mais 7 minutinhos. Depois eu preciso terminar a live, senão eu perco ela e não consigo salvar. E eu vou salvar ela por 24 horas. E mais alguma dica aí que queira dar, doutora Mariela? Eu acho que a gente pode ir finalizando falando dessa parte mesmo da importância da meditação, do relaxamento Que é e muito importante. que é muito importante, né? A meditação, ela faz outras técnicas de relaxamento. Sabidamente, a gente tem o oposto do mecanismo do estresse. Enquanto o mecanismo de estresse aumenta o cortisol, que é um hormônio que baixa a imunidade, né? A natureza do cortisol é baixar a imunidade, entre outras coisas. O relaxamento promove justamente a diminuição do cortisol, da adrenalina e maior, enfim, a oxigenação tecidual periférica, melhora dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória e da frequência da pressão arterial. Então, a meditação ela promove o contrário. E não precisa ser só a meditação para quem não gosta ou não está acostumado, ter o seu momento, porque isso tem bastante evidência da meditação contra o estresse, a ansiedade, depressão e insônia. Mas a pessoa que não está habituada a fazer ou não é o que sente mais afinidade, ter o seu momento de oração, ter o seu momento de introspecção, de encontrar realmente a sua resiliência, a sua força interna, ela é absolutamente bem-vinda para esse momento e necessário. Se nós utilizarmos isso junto na mesma medida que a força física, né, a gente consegue realmente se superar. Existem formas de fazer isso, existem vários aplicativos, turmas grandes ensinando hoje como a gente pode fazer do ponto de vista de relaxamento, como a Positive app é uma delas. O CUR está com algum material sobre isso também. A gente pode, sim, sem dúvida nenhuma, ter esse benefício desse momento de se carregar positivamente aí, e que é necessário, ele é muito fundamental. E todos conseguimos, de uma maneira ou de outra. Basta encontrar aquilo que a gente tem mais identificação, mais afinidade e realmente poder ter esse momento onde a gente se encha de força, de energia. Sensacional. Gente, é o seguinte, eu já vou agora já finalizando, eu queria deixar algumas palavras. Falar o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, o Corotel, ele abriu um canal. Vocês podem seguir, @Corotel com K, igual eu escrevi aqui no fixado, ou manda direto para a doutora Mariela, que ela está aqui. Só manda um direct que eles vão responder um de cada vez, tá? E falar o seguinte, para quem acabou de entrar, a doutora Mariela, ela é do Corotel de Gramado, que é um spa, hotel e centro de longevidade, que eu sou apaixonado de coração e sou apaixonado por eles. E principalmente pela dona Neuza, que eu quero contar aqui ao vivo uma coisa que aconteceu. O seguinte, a minha esposa estava com câncer e a dona Neuza ficou sabendo lá em Portugal. E ela estava na Ilha da Madeira. E ela ficou sabendo que lá tinha um alimento que ajudava as pessoas com câncer. Acredita que ela comprou e trouxe para o Brasil, para minha esposa. Então, acho o seguinte, são pequenas ações que a gente guarda isso para a vida toda. E isso eu não vou esquecer jamais. Jamais, jamais. Quando eu brinco, eu falo que eu vou encontrar a dona Neuza, apertar ela a bochecha. Eu vou apertar mesmo, dona Neuza. Eu vou apertar, encontrar a senhora bochecha, entendeu? Muito. Legal, Você fala da senhora, porque a senhora merece. Porque certas ações pequenas a gente não esquece jamais. Então eu tenho muita gratidão pela dona Neuza, que é a mãe da doutora Amarela, que é a mãe da Rochelle, que é a mãe da Evelise, que é a mãe da Bárbara, entendeu? Que são pessoas que eu tenho um carinho enorme. Isso, com certeza, ninguém pode tirar. Eu queria agradecer demais essa live. Vou guardar agora por 24 horas. A minha agência vai salvar ela e vai colocar ela no meu YouTube também. Eu estou enviando também para o pessoal do Corotel. Quem tiver dúvidas, segue a doutora Amarela, segue o Corotel. E quem puder, vá conhecer o Corotel. É um lugar assim, eu não quero ir embora,
Eu não sei o que eles fazem lá, que você entra, a atmosfera, o ar, a comida, tudo. E, gente, eu falo o seguinte, você entra, você come, come, come e sai mais magro. É verdade? Porque toda vez que eu vou, eu perco pelo menos 1 quilo, entendeu? É assim, é fabuloso. E eu falo, é o melhor hotel spa que existe do Brasil, da América Latina. E amo o pessoal de Gramado. Tenho vários amigos em Gramado que têm hotéis. Assim, eu tenho o maior respeito do mundo por todos, amo todos, mas eu só fico no Corotel. Ai, que bom. Muito, muito, muito grata pelas suas palavras, viu? De verdade. E com o maior carinho a gente vai receber todos aqui no momento oportuno, se tiverem a possibilidade. E se não, a gente vai se falando à distância e a gente sente que tem como essa missão mesmo poder ajudar o maior número possível de pessoas, né? Que isso vai muito além aqui das nossas das paredes físicas, né? E esse é o momento da gente poder se apoiar muito um ao outro. Nós fazemos parte disso também. Muito obrigada, obrigada a cada uma das pessoas que estão participando, amigos queridos aqui, Kalinka, Milena, Mila, enfim, tantos outros. Muito obrigada e a gente fica abertos aí para poder apoiá-los no que for possível, tá? Um Gente, ótimo dia para obrigado. todos. Obrigado, doutora Mariela. Vamos lá, E vamos ter aí, acho força. que mais umas Tudo, 2 semanas de quarentena. Então, vamos agora ter muita paciência e falar exatamente o que você falou. Vamos tentar relaxar e tentar ter o quê? Uma vida melhor. isso mesmo. Vamos lá. Um abraço. Beijo.